E aí pessoal, tudo bem? Eliezer aqui novamente. Vamos viajar em mais uma ideia. Vamos falar aqui neste vídeo sobre o tempo. Você acredita que o tempo ele existe como entidade real? Ou o tempo ele é sempre algo relativo à percepção? Eu quero dizer com isso. Se não houver percepção ou se não houver sentido algum, ainda assim o tempo ele existe por ele mesmo? Ou não? Aonde não há percepção, aonde não há sentido de ser, também não deve haver tempo. Assim como o espaço, por exemplo. Vamos entender melhor esse conceito? O tempo, na grande verdade, ele sempre será relativo à percepção de cada um. E é por isso que o tempo ele é relativo. Por quê? Porque ele depende da minha percepção, ele depende da minha imaginação em relação a ele. Mas e o espaço? Será que o espaço e o tempo é uma coisa só? Eu acredito que não. Porque para mim, o tempo ele está ligado com a nossa percepção, com a nossa imaginação, de maneira que não tem como nós separarmos a nossa percepção de realidade e o tempo, porque essas duas coisas elas são juntas e misturadas, são coisas inextricáveis, que são coisas que é impossível de se separar. Então, para mim, o tempo ele está finamente ligado à percepção de realidade e não finamente ligado ao espaço propriamente dito. Porque perceba que, assim como São Tomás de Aquino disse que a força que move todas as outras, que nós poderíamos conhecer isso por Deus, é algo imutável, nós poderíamos mudar esta força e chamar isso de espaço. Todo o cosmo, ele se desenvolve aonde? Os astros, as estrelas, as grandes galáxias, eles não se desenvolvem, e os seus ciclos, todos eles não acontecem no espaço, no infinito espaço. Então vamos se dizer que todas as coisas compreensíveis, e até mesmo as não compreensíveis, elas se desenvolvem dentro, todas elas estão inseridas dentro desse infinito espaço. Então vamos dizer que o espaço é o imutável. O espaço é aquilo que não move. Todavia, todas as coisas, dos grandes astros até uma ameba, todas essas coisas se movem em efeito cadeia. Entende? Porque uma coisa como causa, né, dá efeito a outra, que dá efeito a outra, é aquele efeito cascata, como eu disse. Mas o espaço absoluto infinito, aonde essas coisas acontecem, ele em si não se move nunca. Então nós podemos entender que o imutável, que seria o espaço, é que dá sentido ao movimento de todos os corpos, né, das grandes galáxias, a ameba, que estão inseridos nele. E aí que eu digo, se o tempo, ele por ele mesmo não existe, agora nós vamos entender que o tempo, como nós percebemos, ele nada mais é do que fruto da nossa percepção em relação ao movimento das coisas que acontece dentro desse infinito espaço que por ele mesmo é imutável. E por ele não estar intricado com o tempo, nós podemos entender que esse infinito espaço, ele é infinito, ele é eterno por ele mesmo. Ele é eterno por quê? Porque não existe tempo. Você percebeu? Agora, toda vez que nós observamos as coisas externas a nós, aí sim nós entendemos aquela coisa através do espaço imutável e através do tempo que nós percepcionamos as coisas. Mas o tempo em si, ele não é uma entidade real, ele é uma entidade imaginada. E como nós podemos entender isso? Será que, por exemplo, os outros animais, eles vão compreender o tempo como nós, seres humanos, compreendemos? Claramente que não, nós sabemos disso. Por quê? Nós compreendemos as coisas através do tempo, através das nossas próprias convenções. Hoje é segunda-feira, na quarta-feira às 3 horas da tarde eu tenho médico, no sábado eu tenho um show para ir, e assim sucessivamente. Ou seja, a gente sempre vai relacionar as nossas interações ditas como real
através do tempo. Mas esse tempo ele é compreendido através de uma convenção. E essa convenção é criada puramente por nós, seres humanos. Só que a gente, ao longo da nossa vida toda, a gente sempre entende a vida através dessas regras do tempo. De maneira que a gente perde o sentido daquilo que é real. E acreditando, por exemplo, que o tempo ele é uma entidade real. Porque toda vez que você tenta compreender alguma coisa, o tempo estará ali, em meio à sua compreensão. Como eu disse, então você consegue entender que, na grande verdade, espaço e tempo não é uma coisa só. Eu posso dizer que o espaço, o infinito espaço, é aquilo que é imutável. Poderíamos dizer que o infinito espaço ele seria Deus, a força motriz que dá movimento e sentido a todas as outras coisas. Só que o tempo não. O tempo não necessariamente. O tempo ele não está junto e misturado ao espaço. Apesar de também fazer sentido, porque nós vamos fazer relação um com o outro. Mas eu posso muito bem sim separar o espaço do tempo. Agora o que eu não posso separar é o tempo da minha percepção de realidade, o tempo da sua percepção da realidade. Porque é praticamente impossível você separar. Porque um dos fatores imprescindíveis da nossa compreensão e a nossa percepção é o tempo. Então por isso que eu digo que o tempo ele é relativo, não porque ele se funde ao espaço, mas porque ele se funde ao nosso conceito imaginário. Ou seja, o tempo, ele também, por mais que pareça uma entidade real, ele não passa de uma entidade imaginária. No entanto, ele é só uma imaginação. Agora, o espaço, ele não pode ser relativo, por quê? Porque o espaço é aquele lugar misterioso onde todos os seres da ameba, as grandes galáxias, estão em constante movimento. Ou seja, toda a entidade cósmica comunga no mesmo espaço. Toda entidade cósmica comunga no mesmo espaço. No entanto, eu posso dizer que se não houvesse essas entidades, poderia haver o espaço por ele mesmo. Agora, se não houvesse essas entidades, poderia haver o tempo por ele mesmo? Então você percebe que o tempo está intimamente ligado à nossa percepção de realidade e que, no entanto, o tempo ele é apenas uma ficção e não uma realidade. Mas é claro que se nós não usarmos o tempo na nossa imaginação, nós também jamais poderemos compreender a realidade. Porque você pode perceber que a nossa maneira de compreender as coisas, ela está também intimamente ligada a memórias que tem a ver com relação de acontecimentos no passado, e a expectativas futuristas, Tudo isso sendo processado no momento presente. Imagina uma vida sem memória, é uma vida vegetativa. Uma vida sem expectativas futuristas também é uma vida vegetativa. Então você percebe que essas coisas elas são essenciais para a gente compreender a realidade. E você percebe que tanto o futuro como o passado também estão ligados com o quê? Com a relação de tempo. Então você percebe que o tempo nessa questão não é algo que está junto e misturado com o espaço, mas sim que faz parte, que está, como eu disse, intimamente ligado com a nossa percepção de realidade. E que, no entanto, eu entendendo que o espaço infinito, o imutável, que dá sentido a todas as entidades mutáveis, isso sim é real. Mas por ele não comportar o tempo, eu posso dizer que todas as coisas que estão inseridas no espaço, todas elas são apenas eventos temporários dessa grande, agora que vamos dar um nome mais interessante para esse conceito, dessa grande consciência. Então, para mim, o que está por trás de todas as coisas da realidade, que nós poderíamos chamar isso de infinito espaço e que está por toda parte, o grande oceano de energia, para mim tudo isso tem a ver com a consciência. E a consciência, ela não comporta tempo. A consciência, ela simplesmente está por toda parte. E aí que vem a coisa mais contraintuitiva. Por estar por toda parte, infinitamente por toda parte, acaba por não estar em parte nenhuma. Entende? Porque se está em todos os lugares,
ao mesmo tempo, então não vai para lugar algum, porque já está em todos os espaços. Agora essa consciência, ela simplesmente cria essas ilusões de movimento e essas ilusões de tempo. O que nós poderíamos compreender aqui? Se eu compreendo agora que o tempo é uma entidade fictícia, que ele não existe, então automaticamente eu posso entender que tudo que existe no cosmos é simplesmente eterno, assim como o cosmos é. E que tudo o que nós observamos agora nada mais é do que uma ficção, uma realidade temporária daquilo que é. Você acha que o tempo ele existe como entidade real? Ou seja, o tempo ele existe por ele mesmo e ele independe da nossa percepção? Ou você acha que o tempo ele sempre está fadado à nossa percepção de realidade? Ou seja, o tempo ele sempre será relativo à nossa imaginação. O que você acha disso? Eu acho que se você pensar de maneira profunda sobre essa questão, com certeza você vai se deparar com questões que têm a ver com você e que têm a ver com algo real que existe em você, que fundamenta você, que dá movimento a você, que dá sentido a você, né? E que esse algo real está além dessa sua percepção de tempo e que, no entanto, esse algo é alguma coisa que tem a ver com eternidade. Enfim, grande abraço, felicidade, espero que de alguma forma esse vídeo possa ser útil para você. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha que isso nos ajuda, compartilha essa ideia e eu aguardo você no próximo vídeo. Abraço.